Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Uma boa noite de salvação e a graça e a paz, amém? Se Deus é por nós, ninguém. E operando Ele, ninguém. Pedi aos irmãos, por favor, que abram suas Bíblias. No Evangelho segundo Lucas, no capítulo 2, vamos ler aqui alguns versículos. Do versículo 39 ao versículo 52. Lucas capítulo 2, versículo 39 ao 52. Que diz assim: E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e era fortalecido em espírito, e cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não soube José nem sua mãe. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia, e procuravam-no entre os parentes e entre os conhecidos. E, como não o encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e resposta. E quando viram, maravilharam-se. E disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles, e foi para Nazaré. E era-lhes sujeito, e sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Amém. Esse incidente ele é muito interessante quando paramos para analisá-lo. É algo assim que foge um pouco até da nossa compreensão, ao ver uma cidade, uma família tão comprometida com o reino, uma família de vida tão regrada, tão disciplinada, uma família que caiu na graça de Deus, ao ponto de o próprio Deus escolher esta mulher para, através dela, como um veículo, trazer o seu filho a esse mundo, para manifestar salvação, não somente a Israel, mas a todas as nações. Não era uma pessoa comum, uma pessoa qualquer, não. O nosso Deus, ele é muito seletista. Ele não faz acepção de pessoa para a salvação, mas ele escolhe sim pessoas para missões. Ele escolhe pessoas que ele sabe que vai cumprir a missão, que vai levar até o fim, que vai cumprir aquilo que lhe foi ordenado. Deus escolhe sim. Deus escolhe para fazermos parte de um projeto, de um plano dele. E Deus achou graça nessa mulher, nessa jovem Maria, que acredita-se que não passava de 15 anos quando Deus a chamou. Estava ela em noivado com o seu
noivo ali, José, um outro homem também, fiel aos ensinos de Deus, às instruções do Eterno. Eram de famílias simples, pessoas pobres, pessoas comuns da Judéia. E um dia Deus achou graça nessa família e separou para fazer parte do plano da salvação. E Deus traz o seu unigênito e primogênito filho através do ventre desta jovem Maria. E ela apenas disse: faça em mim tudo aquilo que for da sua vontade. Cumpre-se na sua serva todos os seus desígnios. E o Espírito envolve, e ela passa a estar grávida, e José a recebe porque entende por revelação que não havia nenhum ato ali de traição, mas aquilo ali era uma obra de Deus, e ele a recebe em sua casa agora como sua esposa, e não a conheceu até que nascesse a criança. E agora eu queria que vocês imaginassem esse casal cuidando daquilo que não é dele. Assim como eu quero agora você, papai e mamãe, que olhe para o seu filho e sua filha, entenda que os filhos são herança do Senhor, o fruto do ventre, o seu galardão. São como flechas na mão do valente. Então, tem que ser criado para serem projetados, irem além, irem adiante e distante. Então, caiu sobre os ombros de José e Maria, como cai sobre os ombros de todos os pais, a educar, a alimentar, a criar, a sustentar, a proteger aqueles que não são nossos. E como de costume, diz o texto que, completando ele agora 12 anos, eles vão a Jerusalém, eles sobem a Jerusalém, morando na cidade de Nazaré, na Galiléia, vêm para a Judéia, em Jerusalém, para a festa de Páscoa, onde eles lembravam aquilo que o Eterno havia feito com eles lá no Egito, os libertando da escravidão egípcia, como Deus usou de graça para com toda a nação de Israel, salvando eles do jugo de Faraó. E anualmente eles faziam isso. Mas algo agora que acontece que surpreende a todos. Eles, ao regressarem para casa, quando chegaram já próximo de Nazaré, perceberam que Jesus não estava com eles. Aí é algo que nós temos que parar e analisar. Como pode? Agora, os pais ir com seus filhos para um lugar distante de sua casa, uma viagem, e quando regressa não repara, não percebe que seu filho, um adolescente de 12 anos, não está ali com eles. Se lê de forma bem superficial, se lermos de forma ao pé da letra, há aqui uma aparente irresponsabilidade. Apenas uma aparente irresponsabilidade. Não houve irresponsabilidade nenhuma. Imagina uma comitiva de galileus voltando da Judéia para a Galiléia. Ali havia parentes, havia vizinhos, amigos, pessoas íntimas. Qual de nós nunca deixamos nossos filhos com algum conhecido, sob a responsabilidade de algum conhecido? Qual de nós não deixamos nossos filhos com pessoas que nós confiamos? Nenhum problema. Maria e José pensaram que Jesus estava vindo a caminho com seus conhecidos. Isso aqui já nos ensina muito. Dos pais conhecerem os seus filhos, de nós como pais conhecer os passos dos nossos filhos.
saber com quem nossos filhos estão andando. Ele estava despreocupado. Ele está vindo a caminho, mas não com pessoas desconhecidas, pensavam eles. Aqui já mostra que Jesus, mesmo com 12 anos, era um adolescente responsável. Os pais confiavam no seu filho, mesmo não estando presente com seus filhos. Meu falecido pai, ele dizia algo assim que eu achava interessante. Ele falava assim, vou usar as expressões dele: me obedecer na minha presença é mole, quero ver me obedecer na minha ausência. Eu cresci ouvindo isso. Ou seja, me respeitar minha pessoa quando eu estiver presente é fácil. Quero ver vocês me respeitarem quando eu estiver não junto a vocês. José e Maria confiavam que Jesus, ele não andava com estranhos. José e Maria confiavam que Jesus andava com pessoas que eles também conheciam, que era também próxima à família, pessoas que não iriam jamais desvirtuá-lo do caminho, tirá-lo do propósito. Então eles chegam despreocupados, mas ao pararem, eram 3 dias de viagem, ao pararem em uma certa localidade, eles perceberam que o filho não estava ali junto com os seus conhecidos. E agora eles voltam, coisa interessante, procurando Jesus entre os amigos e parentes. Aqui mostra a vida social de Cristo. Cristo andava entre amigos, Cristo andava entre família. E nós, como pais, devemos conhecer um pouco quais são as companhias dos nossos filhos, aonde eles estão, com quem estão, como estão, para que possamos realmente, quando estiver em casa, e nossos filhos ausentes de nós conseguimos, como pai, como mãe, deitar a nossa cabeça no travesseiro e dormir, e confiar. Eu sei com quem minha filha está, onde e como. Eu confio. Mas infelizmente, muitos pais não conseguem deitar a cabeça no travesseiro e dormir quando o filho está na rua. E infelizmente, a maioria de pais que não conseguem dormir é porque conhece pouco o seu filho. Não consegue entender com quem ele está e onde está e como está. E aí vai gerar sim a preocupação. Então Maria e José voltaram procurando Jesus entre pessoas que eles eram íntimos. Infelizmente, hoje tem muitos de nós, muitos pais que não sabem onde estão os seus filhos nesse momento, com quem e onde estão. E aí não consegue vir para esse lugar e cultuar a Deus um culto racional. O corpo está presente, mas a alma está ausente. Porque estão com a preocupação exacerbada, porque não sabem com quem seus filhos estão andando. E é a responsabilidade nossa, dos pais, criar nossos filhos. Nós não podemos jamais terceirizar essa missão, dar isso a outra pessoa fazer. Educar os filhos, orientá-los, discipliná-los, corrigi-los. Como diz o salmista, beijar o filho para que não perca a esperança, para que não perca o ânimo, é mandamento do Senhor, de Deus, para nós como pais. Estimular, incentivar o filho, dar a ele palavra de ânimo, palavra de encorajamento, palavras que vai gerar nele um sentido de vida, vai gerar nele esperança de dias melhores.
vai gerar nele responsabilidade, compromisso. Ontem o meu filho estava em casa, aí o João falou assim: pai, vamos sair? Aí eu, vamos aonde? Ele, vamos na praça. Aí fomos à praça, assistir um futebol ali, um torneio aqui na praça do IPEG, aqui Palmares. E eu fiquei ali assistindo, não vou chamar aquilo de futebol não, né, João? Vou chamar aquilo de... Otávio, tu assistiu muito jogo ali na praça ali, a gente via futebol ali, né? Não dá mais para ver futebol na praça não. Fiquei vendo uma correria de jovem para cima e para baixo atrás de uma bola e poeira subindo. Eu comecei a observar ao nosso redor centenas de adolescentes, centenas de pré-adolescentes, bebendo, fumando, ouvindo músicas indecentes, centenas de meninas adolescentes, seminuas e frio, estava frio. E eu fiquei com isso na mente. Onde estão os pais desses adolescentes, dessas adolescentes, dessas pré-adolescentes, desses pré-adolescentes? Onde estão os pais? Jó fala que a avestruz, ela põe o seu ninho, o seu ovo na areia, ignorando que alguma pata de cavalo possa lhe passar e pisar e matar os seus filhotes. Mas Jó fala assim: mas elas fazem isso porque Deus... Oi, tudo jóia? Tudo bem. Deus as privou de sabedoria. Deus as privou de sabedoria. Por isso, aí ele vai correr. Vem com o tio. Tudo bom? Dá a mão tio aqui. Dá a mão tio. Ih, rapaz. Calma que o tio vai te segurar para você, pra gente jogar bola. Pera aí. Vem cá, vem com o tio. Pronto. Quer ficar no colo do tio? Quer ficar no colo do tio? Ele quer o microfone. Pregador, quer o microfone. Fica embaixo. Tá vendo? Subiu para o púlpito. Louvado seja Deus. Isso é profético, hein? Subiu para o púlpito. Que nossos filhos corram para o púlpito também. Deus privou esses animais, essa ave, de sabedoria. Mas fazer uma analogia em questão da criação, da responsabilidade, do compromisso que nós temos para com nossos filhos. E infelizmente, falo com dor na alma, muitos pais estão como as avestruzes, trazendo o filho para o mundo, mas negligenciando a missão de educá-lo, de orientá-lo, de ensinar o caminho que deve seguir. E terão tristes consequências. Virão sofrer e farão também pessoas sofrerem. Mas com José e Maria, não. Eles eram pessoas tementes a Deus. Eles tiveram cuidado de cuidar daquilo que não é deles, de educar, de orientar, de ensinar, de proteger, de prover, de alimentar, de estar junto, de serem confidentes. E quando eles encontram Jesus, algo aqui também muito nos ensina a palavra de Maria. Ela fala para o Cristo, para Jesus:
filho, tu não vê que teu pai e eu ficamos angustiados por não saber onde você estava? Aí Jesus, como uma criança, um adolescente de 12 anos, infelizmente, irmãos, olha, muitos de nós como cristãos ficamos escandalizados, Rui, com a humanidade de Jesus. Nós esquecemos que Ele se fez homem e habitou entre nós, despojou de toda a sua glória, e achado na forma de homem, humilhou-se até a morte, morte de cruz. Nós nos escandalizamos como João Batista se escandalizou, e Cristo falou, olha, feliz aquele que em mim não se escandalizar. Nós ignoramos a humanidade de Jesus, e aqui é Jesus o homem, o menino de 12 anos, cheio de vontade, Rafael, de tratar dos assuntos de Deus, do seu pai. Entendia ele, é agora, estou preparado, eu vim aqui para isso. Mas era um menino de 12 anos, faltava, como ser humano, maturidade. Paulo fala que quando ele era menino, ele pensava como menino. Ele, Paulo, não Cristo, falando de Paulo. Mas pode trazer isso para a questão de humanidade. Ele fala, quando eu era menino, eu pensava como menino. Nenhum problema, você é menino, você é adolescente, você é pré-adolescente. Pensar como um adolescente, nenhum problema. Eu não posso colocar a cabeça de adulto em corpo de menino. Também não posso colocar cabeça de menino em corpo de adulto. Então tudo é seu tempo. Era um menino de 12 anos, Rafael. Como é que Rafael era com seus 12 anos? Como, Rafa? Aprontava. Minha mãe dizia que eu era sonso. É, mãe? Vou até beber água com isso. Mas eu era mesmo. Era sonso. Jesus, eu quero ver ele, eu consigo ver Jesus com 12 anos. Um adolescente, um pré-adolescente. Ser humano é ser humano, amados. Lá estava Jesus com seus 12 anos. Cheio de expectativa, cheio de sonho, cheio de vontade. Mas há um tempo, jovem, adolescente, agora falo diretamente para você. Há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do sol. Não queima a etapa. Espere chegar a hora certa. Ainda que as tuas intenções sejam boas, mas há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do sol. Nós não podemos queimar a etapa. Temos que esperar com paciência. Ali eu vejo Jesus, a sua humanidade, ansioso em querer tratar dos assuntos do Pai, mas tem que ser com responsabilidade. E interessante que essa resposta que ele dá à sua mãe, ele ali não está sendo ali insubmisso aos seus pais. É apenas um adolescente falando com sinceridade. E infelizmente agora falo para nós pais. Muitos de nós não estamos preparados para ouvir, infelizmente, a sinceridade dos nossos filhos. Queremos tolir a sua liberdade de expressão. E nós precisamos pedir ao Espírito de Deus sabedoria para lidar com os nossos pré-adolescentes e adolescentes, que falta neles, ainda que estejam cheios de ideias, cheios de expectativa, cheios de sonho, cheios de vigor, mas falta neles maturidade. E eu não posso colocar nele cabeça de adulto. Quem está entendendo, diga amém.
Eu preciso olhar para ele como adolescente. Lembra que o meu filho João, estava ele e o Pedro, o gêmeo, o irmão, uma vez na casa de um vizinho nosso, tomando banho de piscina. Lembra disso, João? Não que foram convidados a tomar banho de piscina, mas pularam o muro, pularam a casa, ó, pularam o muro e mergulharam em piscina funda. Aí eu estou em casa, a vizinha bate lá em casa. Irmão Felipe. Ô vizinha. Ó, o Pedro e o João, mais o outro colega lá, vou poupar o nome dele, do meu filho eu posso falar, do outro não. Estavam lá tomando banho de piscina, eu olhando lá da janela, eles mergulhando. E eu tenho medo da piscina funda, deles se afogarem. Aí eu comigo, vou dar uma coça. Vou dar uma coça. Aí, pedi desculpa a ela. Aí eu falei, vou dar uma coça. Aí chamei eles para conversar. A resposta deles: poxa pai, nós nunca fizemos uma arte. Aí eu tive que morder a língua para não rir, para não dar confiança pro negão. Falei, rapaz, é sonso igual o pai era, ó. Aí não deu uma coça neles. Mas vocês estão entendendo? Cheio de vigor, cheio de disposição, querendo explodir, mas sem maturidade. É onde tem que ter agora o papel dos responsáveis. Eu falo pais, mas vou usar as palavras responsáveis. Você também, vovó e vovô. Você também, titio e titia. Você também, irmão mais velho. De olhar e entender que é o momento de ações sem responsabilidade. Precisa de alguém para doutriná-lo e ensiná-lo. Podar a árvore, mas não cortar a árvore. Aí semana agora eu estava lembrando disso. Eu falei, rapaz, esses moleques estavam fazendo um ato profético. Estavam mergulhando na piscina para cima e para baixo. Aí passou um período agora na fuzileira que foi sugado para ele. Água direto. Eu falei, toma piscina. Aí o outro está na PQD que vai sair, se Deus quiser, em agosto também vai entrar para o fuzileiro. Aí eu falei para ele, agora vocês vão mergulhar, vão entrar em água. Agora é o momento. Agora brinca de mergulhar para cima e para baixo. Seja agora um combatente anfíbio. E achei bacana que na formatura dele na sexta-feira passada, aí ele me apresentou lá 2 sargentos e suboficiais. Aí ele rapidamente falou comigo assim, parabéns pai, teu filho é bom, rapaz. Aquilo ali me encheu de alegria como pai. Ouvi de superiores dele dizendo para mim como pai, olha, parabéns, teu filho é bom. Eu já fui militar, eu sei o que é a expressão de militar quando fala, teu filho é bom. Não é só em questão de vigor físico, porque para o militar o que mais importa é disciplina, muito mais do que vigor físico. Então quando o militar fala, teu filho é bom, ele está falando de questão de, é um conjunto, não é só vigor físico, é disciplina. É espírito voluntário. E eu agradeci a Deus. Eu falei, eu posso falhar, posso errar como tudo, mas não posso falhar com eles como pais. Não posso. Porque a falha como pai nossa para com os filhos terão resultados catastróficos no futuro. A regra é ensinar no caminho que deve andar. A regra é cuidar. Mas talvez você, como pai e mãe, possa estar pensando assim, mas eu fiz de tudo com meus filhos. Tudo que um pai deveria fazer, uma mãe deveria fazer para com seus filhos, eu fiz e deu errado. A palavra para você é que cada um de nós dará conta de si mesmo diante de Deus. A palavra que Deus tem para você é que você deve deitar a tua cabeça no travesseiro e dormir
com a consciência limpa, porque a tua missão foi cumprida. O seu filho ou a sua filha que não correspondeu à educação que você deu a ele ou a ela. É só voltar para o Éden. Quem educou Adão e Eva foi o próprio Deus. E eles quiseram desobedecê-lo. E tem pais que agora estão pensando assim: aonde foi que eu errei? Porque você faz uma autoanálise com a tua consciência e com o Espírito ajudando, iluminando a tua consciência, e você percebe que você, como pai ou mãe, não errou. Aí você olha para o Éden. Deus, como pai, também não errou. Mas os filhos quiseram desobedecer. Mas interessante que mesmo o filho agora caído, perdido na desobediência, isso não alterou a agenda do eterno do pai, em vir visitar o filho, em vir buscar o filho. O pai sabia que o filho estava em desobediência, sabia que havia transgredido o mandamento, mas não mexeu na agenda do pai. Na outra tarde, o pai voltou e procurou pelo filho. A palavra para você, como pai e mãe, que possa estar vivenciando uma situação dessa, é: tenha misericórdia do seu filho, tenha compaixão. O verdadeiro amor cobre uma multidão de pecados, disse João. O verdadeiro amor faz com que a misericórdia triunfe sobre o próprio juízo. O pai buscou o filho mesmo caído. O pai veio. Isso não impediu do pai se aproximar. E o que Deus espera de nós é nós termos esse coração gracioso de olhar para um filho ou uma filha rebelde, que deliberadamente quis desobedecer você, os seus conselhos, os seus princípios. E mesmo assim, você conseguiu olhar para ele ou para ela e estender a mão e dizer: estou aqui, continuo aqui como pai ou como mãe. Não feche a porta para ele ou para ela, porque o amor de Deus nos constrange. E Deus deu a nós o Espírito com excelência. Esse Espírito que consegue liberar perdão, esse Espírito que consegue usar de graça e de misericórdia, esse Espírito que consegue ser benevolente até mesmo para com aquele que é ingrato e infiel. O texto diz que Jesus ia crescendo, ia se desenvolvendo, não apenas em estatura, mas em sabedoria e graça. Como eu vi aqueles jovens pré-adolescentes e adolescentes ontem na praça perdidos, como pessoas que como não tivesse nenhum responsável por eles. Precisamos olhar mais um pouco para nós como pais e chamar a nossa responsabilidade, o compromisso que Deus confiou a nós, pais, educar nossos filhos. Muitos deles são filhos de crente. Muitos deles são filhos de crente. Muitos deles já sentaram num banco de igreja como nós agora aqui estamos.
Pode ter faltado compreensão, pode ter faltado sim misericórdia, pode ter faltado paciência, e hoje pode estar lá fora. Que nessa noite nós possamos, como filhos, olhar para nossos pais e cumprir em nós o mandamento de honrá-lo, de sermos gratos mais a eles, de se importar mais com eles, como a Torá nos ensina, honrar o seu pai e sua mãe, para que teus dias se prolonguem na terra qual vais a possuir, para que tudo que você fizer venha a prosperar, venha a dar bem, venha a se dar bem. É o primeiro mandamento com promessa. E quando eles vierem envelhecer, continua a Torá, não o despreze, cuide deles, como um dia ele cuidou de você, como um dia ele suportou todos os nossos excrementos, todas as nossas pirraças, que agora nós possamos olhar para eles como idosos e ver eles como idosos, não mais com aquele vigor que antes tinha, não mais com aquela percepção que antes tinha, e agora olhar para eles e falar: agora quem tem que cuidar deles sou eu. É mandamento de Deus para nós como filhos, como é mandamento de Deus para nós como pais, beijar nossos filhos para que não perca a esperança, instruir no caminho que deve seguir, educá-lo, orientá-lo, mudar um pouco mais de nossa atitude para com eles. Malaquias 4:6 diz: Ele converterá o coração dos pais para com os seus filhos. Agora a recíproca também é verdadeira. E agora vai também converter o coração dos filhos aos seus pais, para que ele não venha e fira a terra com maldição. Um dos graves erros que está acontecendo na família tradicional é a falta de comunicação, é a falta de aproximação. Malaquias diz que Deus vai mudar a atitude do coração dos pais para com os filhos. Então, primeiro Deus chama a responsabilidade nossa, dos pais. Isso é tão sério, que a Bíblia diz que quando o teu caminho é bom, agradável, até os seus inimigos, Deus faz com que ele tenha paz com você. Imagina então nós como pais. Essa é a regra. Nós como pais, criar nossos filhos, doutriná-lo, ensiná-lo de acordo com a Santa Torá do Eterno. Não apenas ensinar com palavras, mas com atitudes, com procedimento. A Torá diz: eu mudo minha atitude para com ele, para que ele venha mudar a atitude dele para comigo. Se assim for, Deus não fere essa terra com maldição. E hoje nós estamos vendo a terra ferida por maldição. Falamos que a sociedade está perdida, mas o que é a sociedade, segundo o sociólogo? É uma célula mátria, é a família, célula mátria da sociedade. Veja que sociedade, coletivo. Mas são famílias unidas. Então, se a sociedade está perdida, se a sociedade está de cabeça para baixo, é porque as famílias estão perdidas, é porque as famílias estão de cabeça para baixo, sim ou não? Sociedade é um conjunto de famílias. Então começa dentro de casa.
Deus instituiu sacerdotes para ensinar a Torá ao seu povo Israel. Mas esses sacerdotes são secundários. Deus ensinou primeiro os pais a ensinar os seus filhos, andando com ele no caminho, deitando-te e levantando-te, ensinando a guardar todos os mandamentos. Então, papai e mamãe, nós não podemos terceirizar essa responsabilidade e colocar nas mãos do seu líder de departamento ou de um pastor, ou do seu líder religioso, seja qual for a sua religião, para você que está nos assistindo. Essa responsabilidade é nossa. Deus confiou isso a nós. Eles serão apenas um complemento, mas a responsabilidade é nossa. Eu vi, já como criança, já eu lembro que eu ouvia dos professores. Então, a nossa professora Rita aí, olha, educação vem de casa. Aí a coisa está tão perdida, que agora os professores estão sendo chamados agora de educadores. Não é isso, missionária? Sabe por quê? Eles entenderam que os educadores pais estão falhando. Aí agora, nós como pais falamos assim, eu não quero que as escolas eduquem meu filho não, eu educo. Isso é falácia. Que nem isso estamos fazendo. É só olhar para a sociedade. Olhar para a sociedade é um olhar macro. O micro é olhar para a família. Eu olho para a família e entendo por que está assim a sociedade. E nós, igreja, fazemos parte dessa sociedade. Nós não estamos de fora. Mas Cristo falou, mas vocês precisam ser luz nesse mundo. Vocês precisam ser sal dessa terra. É impossível acender uma lâmpada e colocar debaixo de uma mesa. Não. Todos nós, em sã consciência, acendemos uma lamparina, colocamos num velador, na parte mais alta da casa, para que ilumine todo o ambiente. Assim vejam eles as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Hoje, a sociedade espera pela igreja, aqueles que dizem ter a doutrina do Cristo. Por isso que ele se escandaliza quando vê um escândalo em nosso meio. Espero tudo de todos, menos de você, não é assim? É assim por quê? Porque aqui dentro eles entendem que a verdade é pregada pelo um povo dentro da sociedade. Então eles esperam ver de nós boas obras. Todos podem falhar, menos o crente. É uma sociedade, nessa parte, inteligente. Sabe por quê? Nós dizemos que nós somos portadores da verdade. O mundo não diz isso não. Nós dizemos. Então, se nós dizemos, temos que fazer jus à nossa palavra. Eles precisam ver isso em nós. Eles esperam isso de nós. O que o Espírito Eterno quer nessa noite é gerar em nossa alma, em nossa mente, esse compromisso, essa responsabilidade como pais, de educar nossos filhos no caminho que deve seguir, não apenas com palavras, mas com atitudes. O que o Espírito Eterno espera de nós como filhos é honrar nossos pais, é obedecê-lo, o que Deus espera de nós é um evangelho com mais responsabilidade, com mais compromisso, porque nós estamos sendo observados, nós estamos sendo vistos. Que saímos daqui nessa noite com isso na nossa mente. Eu estou sendo observado como pais, eu estou sendo observado
como filhos. Eu estou sendo observado como esposo, eu estou sendo observado como esposa. E vai ser as nossas ações que vai fazer com que eles queiram a Cristo, ou vai fazer com que eles nunca queiram conhecer o Cristo. Um certo missionário falou para um pacificador: o que você me diz do Cristo? Foi para Gandhi. Ele falou: homem excelente. Agora tenho tudo contra o seu cristianismo. Cristo, top. Mas o vosso cristianismo, falido. Porque prega uma coisa e vive em outra. Que Deus nos livre desse mal. Que Deus nos livre desse mal chamado hipocrisia. Que Deus nos livre desse mal chamado falta de compromisso, de responsabilidade, de verdade em nosso meio. Que Deus nos livre desse mal. E que nós possamos saber aonde estão os nossos, onde, como e com quem, e deitar nossa cabeça no travesseiro e dormir. Que Deus continue abençoando a sua igreja. Eu quero orar. Curva vossas cabeças. Pai, tua palavra, somente a tua palavra, ela é viva e eficaz. Somente a tua palavra são espírito e vida. Somente a tua palavra. Só o Senhor tem poder de convencer a nossa alma. Só o Senhor pode despertar o nosso espírito. Só o Senhor pode nos guiar na verdade e nos capacitar a colocar a sua palavra em prática. Só o Senhor pode perdoar nossos pecados, nossas negligências, nossas imprudências. Que o Senhor venha nos fortalecer, Pai. Que o Senhor venha gerar no nosso espírito o desejo maior de te conhecer, de tratar mais dos assuntos do Senhor, de nos envolver mais com o seu reino, um reino de justiça, de paz e de alegria no Espírito Santo. Que o Senhor venha nos tratar como famílias. Nos perdoa, Senhor. Perdoa nossos pecados. Sara nossas enfermidades. Cubra-nos com o sangue de Jesus. Vê se há em nós caminho mau e nos guia pelo caminho eterno. Cremos que fomos nessa noite santificados pela Tua Palavra. A Tua Palavra, Senhor. Ela como um martelo, ela vem a esmiuçar qualquer incredulidade em nossa alma. Ela vem a queimar qualquer palha de frieza em nosso espírito, Senhor. A Tua Palavra vem a nos avivar. Venha a acender em nós, Senhor, o nosso espírito. Que verdadeiramente possamos ser um com o Senhor. Que o nosso lar, Senhor, seja um referencial da sua glória nessa terra. Que possamos ser para os nossos vizinhos, Senhor, testemunhas fiéis do Senhor. Socorre aqueles que estão, Senhor, nesse momento, angustiados, perplexos e desanimados. Socorre, Senhor. Nos dê sabedoria a tratar os nossos filhos no temor ao Senhor. Nos dê sabedoria a honrar nossos pais. Nos dê sabedoria, Senhor, a amar as nossas esposas. Nos dê sabedoria a em tudo sermos submissos aos nossos esposos, em nome de Jesus. Cura, Senhor, nossa alma e nos livra de qualquer conceito
contrário aos teus. Queremos ser guiados pela tua palavra, Senhor. Queremos crescer na graça e no conhecimento, Pai, no amor e no temor ao Senhor. Queremos, Senhor, observar e guardar a sua palavra em nossos corações. Nos ajude a isso. Nos dê essa graça, esse fortalecimento, Senhor. Assim nós oramos. Assim nós confiamos no Senhor. Assim pedimos do Senhor. Assim agradecemos ao Senhor. Porque cremos que o Senhor pode fazer tudo muito mais abundantemente, Pai. Além do que estamos pedindo ou pensando. Segundo o seu poder que em nós opera. Assim nós agradecemos pela tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deus continue abençoando.